Bênção. Não dá nem vontade de parar, né, irmãos? É ou não é? Não dá nem vontade de parar. Essa graça que Deus está liberando aqui. Essa graça que Jesus está liberando aqui. Igreja, irmãos. Congregação é um lugar onde a vida de Deus é liberada em unidade. Existem coisas que Deus vai te dar no quarto com a porta fechada. É ou não é? Mas existem coisas que Deus só vai te dar aqui. Porque existe uma unção que só é liberada no ambiente da comunhão. Não é, meu pastor? Então tem coisas que Deus vai te dar aqui dentro. Nesse lugar aqui, ó, de mãos levantadas, de abraço no irmão, de palavras proféticas sendo liberadas. Por que o diabo quer tanto tirar pessoas daqui? Né, pastor Valdomiro? Por que o diabo quer tanto afastar pessoas da comunhão? Aí prega para você uma mentira dizendo assim: não, eu estou com Jesus, só não estou na igreja. Fala para o teu vizinho assim: é demônio. Não existe isso. É demônio. Porque a comunhão libera uma unção. Tem coisa que teu irmão vai te dar. Tem coisa que essa pessoa que está do teu lado vai liberar sobre a sua vida. Tem coisa que só o culto pode entregar para você e para mim. Amém? Por isso esse lugar é tão importante. Por isso que a presença de Deus é tão notória nesse ambiente. Por isso que é tão gostoso estar aqui, irmãos. Você está num culto onde Jesus está sendo adorado. E por isso Ele já está se manifestando aqui. Fecha os olhinhos só um pouquinho. Para que a palavra de Deus ela possa pegar teu coração. Para que haja um liberar do Espírito aqui. Sua atenção não pode estar em mais nada e em mais ninguém. Para que haja um liberar da glória de Deus aqui, o nosso coração precisa estar focado nele. Precisa estar integral nele. Eu me recuso a voltar para casa do mesmo jeito que eu saí de lá. Eu me recuso, irmãos, a vir para um culto como esse e sair daqui como se eu não tivesse vindo. Eu me recuso a ouvir um louvor como esse, a receber um abraço como eu recebi do Jonathan aqui, a ouvir a palavra de Deus como eu estou ouvindo desde quando cheguei aqui. Eu me recuso a voltar para casa do mesmo jeito. Senão não valeu a pena nem ter saído. Então a minha oração é que Ele te pegue por dentro. É que Ele restaure áreas da paternidade na sua vida e na minha também. Eu queria falar sobre isso nessa noite. Resgatando a paternidade. Resgatando a paternidade. Oh Espírito Santo, o Senhor está aqui nesse lugar. Se você ora um pouquinho em outras línguas, ore um pouquinho aí agora. Isso, não fica com pressa não, irmãos. Quando acabar o culto eu vou para o Espírito Santo ainda, eu vou para casa, eu não estou nem preocupado com a hora. Eu quero nadar de braçada hoje aqui. Isso, se você ora em outras línguas, tem alguém para tocar o teclado aqui? Se tiver, me ajuda aqui. Tira o pad, me ajuda aqui no teclado, se tiver alguém. Fecha os olhos um pouquinho, comece a orar aí no seu lugar. Comece a orar aí, comece a orar aí. Isso, sem se preocupar com quem está do teu lado. Isso aqui é um ambiente do céu, irmão. Isso aqui é um ambiente da eternidade. Isso aqui é um ambiente do céu. Então não se preocupa com hora, não se preocupa com o vizinho do lado. Não se preocupa com isso hoje. Hoje Jesus ele preparou essa conferência para selar você na paternidade dele. Isso, se você quiser levantar suas mãos, se você quiser chorar, se você quiser dar um grito, fica à vontade, você está na casa do teu pai. Deus é um Deus de ambiente, o pastor Carlos ensinou isso para nós desde cedo aqui. Isso. A casa do pai não é outro lugar senão um ambiente. A paternidade de Deus não é uma coisa, é um ambiente. Deus não é só uma pessoa, Deus é um ambiente. O céu não é um lugar, o céu é um ambiente. A igreja não é um prédio, a igreja é um ambiente.
Por isso que eu preparo o ambiente para que Ele venha. Antes do pecado, Deus preparou o ambiente e colocou Adão. Depois do pecado, Deus deu ao homem a unção, a autoridade de preparar o ambiente para que Ele venha. Por isso os sacrifícios do Antigo Testamento, por isso a oração, por isso a consagração pessoal, por isso a palavra, por isso o culto. Por quê? Porque Deus quer me ensinar a preparar um ambiente que atrai a sua presença. Então, agora Deus, Ele diz para você e para mim: o teu sacerdócio, a tua vida comigo, prepara um ambiente, e nesse ambiente eu vou vir. Moisés construiu o tabernáculo e ele veio no final da obra. Salomão construiu o templo e ele veio para selar o templo. Aleluia! Deus é um Deus de ambiente. Isso. Deus é um Deus de ambiente. Se você preparar um ambiente, Ele vem. Isso, fica fácil. Isso, irmão, a gente não é mecânico, a gente não é robô, a gente não é mecânico, a gente não está aqui para falar: agora vão pregar, agora vão levantar, vão orar e vão embora. A gente não sai de casa para essas coisas, a gente sai de casa para produzir um ambiente. Você olha, presta atenção, você se preparou, você tomou seu banho, você escolheu sua roupa, você escolheu o seu perfume, você pegou o seu carro, o seu Uber, a sua bicicleta, a sua moto, o seu ônibus, e você veio para cá. Tudo isso envolve a preparação de um ambiente, e eu preparo o ambiente. Se Ele gostar do ambiente, Ele vai se manifestar. Se Ele gostar do ambiente, Ele vai vir. E se Ele vier, Ele vai mudar o ambiente. Isso. O louvor é um ambiente, a palavra é um ambiente, a dança é um ambiente. Isso não são momentos do culto, meu irmão. Isso são ambientes que a igreja vai preparando para Ele vir se manifestando. Então vai, ora um pouquinho. Isso, a gente não é mecânico, a gente vem aqui para dar para Ele um culto. Isso, eu vou parar um pouquinho aqui para você preparar seu ambiente. Rebadarabassora baraba, rebadabassora la baraba calaba, rebadabassore barabadagassore baraba calaba, rebadabassore badagassore baraba calabaraba. Quando o pai chega em casa, muda o ambiente, aleluia. Quando o pai chega em casa, as crianças pulam em cima. Quando o pai chega em casa, o ambiente da casa muda, meu irmão. Isso aqui não é mecânico, isso aqui é um ambiente de adoração. Ah, Jesus. Ah, papai. Ah, papai. Papai do céu. Jesus é o maior preparador de ambientes que você pode imaginar que existe. Ele prepara ambientes. Tem uma unção aqui, irmão. Isso. Tem uma unção aqui. 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 O Espírito Santo está me dizendo que Ele vai curar pessoas essa noite. Tem uma unção de cura nessa casa essa noite. Tem uma unção de cura poderosa aqui nessa noite. Cura de orfandade, cura de dores, cura de angústias. Tem uma unção de cura aqui que vai pegar a gente por dentro. Então, por favor, fica fácil.
Você está numa igreja, irmão. Se tem um lugar que você pode chorar, é aqui. Se tem um lugar que você pode gritar, é aqui. Talvez nem no consultório do psicólogo você pode ficar à tua vontade quando você está aqui. Por favor, em nome de Cristo Jesus, em nome de Cristo Jesus, esse é o seu lugar, esse é o seu ambiente. Tem uma unção de cura que vai ser derramada aqui. Tem uma unção de cura, de restauração, que só a paternidade pode entregar, que vai ser liberada, já está sendo liberada aqui no nosso meio. Pessoas vão entendê-lo como nunca entenderam essa noite. Pessoas vão viver, vão vê-lo como nunca viram essa noite. Há uma unção de cura aqui, de cura, de cura, de cura. Vai ficando fácil, vai ficando fácil. Você tem dores aí para pôr para fora, existem angústias aí, existem frustrações aí que precisam sair de cena da tua vida de uma vez por todas. Existem tristezas que precisam sair daí de uma vez por todas. E só o Pai pode curar essas coisas. Só a presença do Pai pode liberar você desse ambiente de luta, de dor, de treva, de angústia. Só a paternidade. Uma das características da paternidade é que ela é curativa. Ela é curativa, ela libera bálsamo, ela libera cura. Cura na alma, cura do lado de dentro, cura nas emoções. Por favor, não olhe para mim, não olhe para mim. Cura nas emoções, cura na alma, cura nas feridas do passado, cura nas feridas do passado, cura dos traumas, cura da orfandade que a gente carrega e que a igreja não resolve esse problema. Só o Pai. Igreja não resolve essas coisas, só o Pai resolve essas coisas. Por isso, por isso uma conferência de paternidade, para você ser tocado por um Pai nessa noite. Você ser tocado por um Pai nessa noite, por um Pai que te ama, por um Pai que te ama. Cria. Pessoas que se sentem abandonadas, pessoas que se sentem deixadas, abandonadas, feridas. Uma unção de cura está chegando na sua vida. Uma unção de cura está chegando na sua casa. Uma unção de cura vai te tocar, vai nos tocar hoje de dentro para fora.
Abba, 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 Abba. Deixa a tua alma gritar nessa noite. Pessoas aqui que estavam se sentindo abandonadas, deixadas, frustradas por outras pessoas. Jesus está dizendo: é noite da tua cura aqui. É noite de cura para você. É noite de cura na tua alma. Ai, irmãos, eu estou sentindo uma presença tão palpável de Jesus aqui. Tão palpável de Jesus aqui. Tão linda do Espírito aqui. Você que se sentiu abandonado, frustrado, você que foi magoado e perdeu muita coisa por isso. É noite de cura para você. É noite de cura na tua alma. É noite de cura. De cura. Deixa Ele te curar. Pode borrar a maquiagem, não fica triste não. Você vai voltar para casa acabado hoje, por causa dele. Amém. Por causa dele. Ai, não queria nem pregar não. Você está sentindo ele aqui? Nossa, irmãos, eu quero ler o texto, mas está difícil aqui para mim. Tem uma presença linda do Espírito Santo aqui. Isso. Deixa Ele tocar na alma. Deixa Ele tocar na alma. Eu quero os intercessores comigo aqui, ligados aqui no ambiente. Isso. Pastores do ministério, vocês estão livres aqui. Se Jesus quiser, se você quiser ir até alguém agora e ministrar, pode orar se você quiser. Coisas guardadas, coisas presas, angústias que caminham com você até hoje, lugares de onde você ainda não conseguiu sair, frustração, dor, angústia, medo, solidão, insegurança, falta de identidade, você não sabe quem você é. Tudo isso são frutos da orfandade que Jesus vai acabar com ela hoje aqui. Talvez você não saiba quem você é, e pelo fato de não saber quem você é, namorou um, namorou outro, namorou um, namorou outro, namorou uma, namora outra, namora uma, namora outra, namora uma, namora outra, porque você não sabe quem você é. Você passa na mão aqui, passa a mão na mão de um, na mão de outro, na mão de um, na mão de outro, na mão de um, esperando ser feliz, e você não conseguiu ainda. Por quê? Porque você está colocando a sua expectativa em pessoas. Por que você acha que seu casamento é ruim? Porque talvez você colocou a expectativa que você deveria colocar em Deus, no seu marido, na sua mulher, e ele e ela não é capaz de maneira nenhuma de suprir todas as suas necessidades. Então você olhou para ele, olhou para ela e disse: ele não serve, ela não serve, mas esse cara quer te dar o melhor, essa mulher quer te dar o melhor, e você não consegue entender isso, porque você colocou a expectativa na pessoa errada.
com expectativa frustrada no seu pai terreno. Seu pai terreno não te correspondeu, não protegeu, não guardou, não curou, não amou. Seu pai terreno não pôde dar para você o que você precisava e necessitava. Talvez porque ele não sabia, talvez porque ele não tinha, talvez porque ele não foi informado, e ele não deu a você aquilo que você esperava que viesse: o amor, a proteção, a provisão, o carinho, o afeto. E isso causou um buraco na tua alma, isso causou uma lacuna, isso causou um trauma. E hoje ouvir a palavra pai talvez é até ofensivo, porque o seu parâmetro e padrão de pai não é saudável. Mas Jesus vai curar você e eu nessa noite. Talvez você foi abandonado pela sua família, foi deixado pelos seus pais, pelo seu marido, pela sua mãe, foi abandonado pela sua esposa. Talvez seu marido te trocou por outra mulher e você se sentiu um lixo. Ele está aqui para curar a gente hoje, Léo. Ele está aqui para colocar um ponto final nesse sofrimento da tua alma. Ele está aqui para ministrar a gente por dentro, porque Ele é pai de órfãos e juiz de viúvas. Você está comigo? Amém. Mateus capítulo 15. Não se perde, não se perde. Continua nesse mesmo lugar que você está aí. Mateus capítulo 15, verso 21. Saindo dali, Jesus foi para as regiões, ou para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Quem estava endemoniada? Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois que vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, me socorre. Então ele respondendo disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos... Guarda isso. Ela contudo replicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos... Guarde isso, guarde isso. Os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seus donos. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, faça contigo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou sã. É uma mãe guerreando por uma filha. Agora, eu quero que você notasse, quero chamar a sua atenção para você notar alguns pontos aqui, pastora. Preste atenção nesse Jesus, que talvez não seja o Jesus conhecido por muitos de nós. Volta para mim no versículo inicial, por favor, o verso 21. Esse Jesus, pouca gente conhece ele. 22. E eis que uma mulher cananeia que veio das regiões clamava. A palavra clamor aqui significa em alto som. Clamor aqui significa gritos esbravejantes. Em alto som ela clamava: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha tem um demônio. No meio da rua,
nas calçadas de Jerusalém. Ela clamava, ela gritava. E o que Jesus fez? Verso 23. Não respondeu nada. Eu quero te ensinar sobre esse Jesus que é Pai. Jesus aqui estava exercendo a paternidade. No final a gente vai descobrir, ele estava exercendo a paternidade. Jesus não respondeu? Agora eu quero que você imagine esse Cristo ouvindo uma mãe clamando atrás dele pela sua filha, gritando em alto e bom som nas ruas de Jerusalém, e ele passa e não diz. Eu não sei você, mas ser ignorado dói. Quem aqui já foi ignorado alguma vez? Levante a mão, só para me dar mais vontade de pregar. A indiferença machuca, é ou não é? Pior do que uma boa briga é a indiferença. Porque uma boa briga lhe dá a oportunidade de falar tudo o que você quer, lhe dá a oportunidade de esbravejar, lhe dá a oportunidade de dar o grito. Mas a indiferença dói muito. Jesus passou. Fala comigo, Jesus passou. Jesus passou, irmãos, e não disse nada. Aí a coisa, o que está ruim pode piorar, verso 24. Mas Jesus respondeu, verso 23, desculpa. Ele, porém, não respondeu palavra. Então os seus discípulos, se aproximando, rogaram: despede ela, porque ela vem clamando atrás de nós. Em outras palavras, sabe o que eles disseram? Faz logo o milagre. Irmãos, esses homens já andavam com Jesus, já tinham visto tanta coisa. O que era aquele demônio pé rachado? O que era aquele demônio fuleiro para Jesus dar um grito e mandar ele embora? O que era isso para Jesus? Nada. Então, como ela não obteve sucesso, os discípulos vão até ele. Fala: ô Jesus, dá uma moral aí. Ela está fazendo vergonha no ministério. O ministério está passando vergonha. A nossa igreja está passando vergonha. Faz alguma coisa, cura essa mulher logo, dá uma moral ali para ela. Então o que estava ruim piora, porque agora, além da ignorância ou de ignorar, o próximo versículo vai deixar claro um não. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, seguido a indiferença, vem um não. E aí eu já não sei o que é pior, o não ou a indiferença. Porque a indiferença ainda é uma incógnita. Será que? Agora o não é uma afirmativa negativa. Não, eu não vou fazer isso. Você conhecia esse Jesus que diz não? Ele existe, está na Bíblia. Não, eu não vou fazer. Mas o que estava pior vai ficar pior elevado ao quadrado, se é que isso pode. Continua. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, me socorre. Ou, em outras palavras, aquele que me ignorou quando eu gritei, aquele que ignorou um pedido dos mais próximos, agora não vai ignorar o pedido direto de uma mãe que o adora. A palavra adorar aqui significa prostrar-se. Então, muito provavelmente, no meio da rua, ela parou o cortejo de Cristo, ela parou a caminhada de Jesus, pastor Carlos, e ela então o adora. Adorar aqui, segundo o costume do Oriente, era mais ou menos isso. Então agora Jesus está diante de uma mulher, prostrada em sua frente, de joelhos talvez, dizendo: faz alguma coisa por mim, me socorre. Então ele não estava pedindo, ela não estava pedindo um favor e também não estava pedindo uma ajuda, ela estava pedindo socorro. E eu aprendi que socorro não se nega a ninguém, nem ao pior dos inimigos. Mas o que estava ruim ficou muito ruim, irmãos. O próximo versículo. Ele respondendo disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos
Meu irmão, Jesus derrubou a mesa. Não vou te ajudar, porque você não é minha filha e ainda é uma cachorrinha. Você conhecia esse Jesus? É o Jesus da Bíblia. Aqui eu quero fazer uma indagação. Em qual outro cenário Jesus chamou alguém de cachorrinho? Você lembra? Em qual outro cenário Jesus foi tão duro assim? Você consegue se lembrar? Com uma pessoa necessitada? Eu consigo lembrar ele entrando na igreja virando a mesa. Eu consigo lembrar ele brabo com o fariseu, chamando de hipócrita, chamando de perturbado, chamando de sepulcro caiado, chamando de podre. Eu consigo lembrar Jesus sendo brabo com os fariseus, os religiosos, mas com o necessitado que nem judeu era. Eu não consigo enxergar esse cenário em nenhum outro texto das Escrituras. Mas Jesus falou assim: olha, não vou fazer. E tem mais, você para mim é uma cachorrinho. Irmãos, isso aqui é para acabar com a moral e a autoestima de uma mãe que tem uma filha com um demônio. Mas ela sabia do que Jesus estava dizendo. A cura, preste muita atenção, por favor. A cura significa saber, compreender os caminhos que Deus quer te levar. Por que tem pessoas que não são curadas por Deus na sua alma? Porque quando Deus começa a conduzi-la por um caminho de cura, ela não suporta o trato. Por que uma pessoa, por exemplo, que sabe que é orgulhosa, soberba, vaidosa e arrogante, Jesus começa a abater ela, tirar dela pessoas, tirar dela recursos, tirar dela o trabalho? Por que Jesus começa a fazê-la depender de outras pessoas por um tempo? Se ela não entender que Jesus está trabalhando no orgulho dela, sabe o que ela faz? Ela sai da igreja, ela vai para o mundo, ela vai para a bagunça, ela abandona Cristo. Por quê? Porque ela não consegue compreender o caminho de um tratamento. Eu lembro, pastor Carlos, que quando Davi está saindo de Jerusalém, fugindo da ira de Absalão, seu filho, do golpe de estado, está ele e um dos seus guarda-costas, um dos líderes do exército, que eu acho que era Joiada. E aí o homem encontra Davi no meio da rua e começa a jogar pedra em Davi. Simei era o nome dele. E Simei pegava pedras e lançava sobre Davi. E então o seu guerreiro disse assim: ô meu rei, é só uma só resolve esse problema. A cabeça dele rola, uma só, deixa eu dar só uma. Davi falou: guarda a espada, porque quem sabe isso provém do Senhor. Existem pedradas que não são do diabo, são do Senhor, para corrigir a gente, para alinhar a gente, para posicionar a gente. Existem pancadas que não é o diabo nem os demônios, é Deus que está permitindo para corrigir o seu coração. O orgulho, a soberba, a arrogância, a vaidade, a autossuficiência, a justiça pessoal, essas coisas Deus trata usando o cajado, usando a vara para corrigir a gente. Davi entendeu isso. Não mata não, porque isso aí vem do Senhor. Quem sabe o que você está vivendo vem do Senhor e você está pensando que é o diabo. É um processo. Aquela mulher entendeu o papo do cachorrinho. Ela entendeu o que Jesus estava querendo dizer. Por isso a resposta dela tão poderosa. Qual foi a resposta dela? Sim, Senhor. Contudo, até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seus donos. Ela entendeu o tratamento. Ela entendeu o posicionamento que Jesus queria dela. Ela percebeu que Jesus não estava só curando a filha, mas Jesus estava curando a mãe. A paternidade está relacionada a uma cura pessoal, para depois uma cura coletiva. Uma cura em mim, Tayane, para depois uma cura através de mim.
Então não pense que esse culto é para quem não está aqui. Esse culto é para você que veio. Aí Jesus, por fim, vai dizer: olha, mulher, sua fé é grande, pode ir para casa. O milagre já aconteceu por lá. A tua filha está curada. Em Marcos 7, verso 29, produção, esse texto aparece com mais profundidade ainda. Olha o que aqui diz. Então lhe disse, é o mesmo cenário. Então Jesus lhe disse: por causa desta palavra, pode ir, a tua filha, o demônio já saiu dela. Jesus curou a filha através de uma conversa com a... Jesus orou pela menina, pastor. Jesus orou: sai, capeta. Ele orou assim. Jesus foi na casa dela como foi na casa do Jairo? Não. Jesus tocou nela como tocou no esquife do filho da viúva? Jesus nem nunca viu de perto aquela menina. Pelo menos a Bíblia não diz isso. Mas uma palavra, Cesário. Jesus falou: por essa palavra, a tua filha está liberta. Por quê? Porque a cura dos filhos está nos pais. Eu vou falar de novo agora para você que é pai, que está aqui. A cura dos seus filhos não está nessa igreja. A cura dos seus filhos não está no pastor Carlos, nem na equipe ministerial dessa casa. A cura dos seus filhos está em suas mãos. A cura dos seus filhos não está na igreja do pastor famoso, na oração do pastor que expulsa demônio. A cura dos filhos está na posição, na postura dos seus pais. Não transfira responsabilidade. Olha para o teu vizinho e fala: está ouvindo, irmão? Fala com ele. Está ouvindo, irmão? Está ouvindo? Agora, por que Jesus fala isso com essa mulher? De onde ela era? De onde ela era? Me ajudem. Ela era uma mulher cananeia. E a única mulher, ou a única figura, que Jesus usou a imagem de mesa, pão, migalha, cachorrinho. Por quê, pastor? Porque Jesus, como fez com ela, está fazendo aqui essa noite com a gente. Ele quer olhar a sua história hoje. Quer passar a sua história limpo. Jesus não é um Deus de momentos, é um Deus da vida da gente. Ele não quer fazer daqui para frente se Ele primeiro não curar daqui para trás. Porque se Ele curar daqui para trás, daqui para frente vai ficar mais fácil. Vamos lá em Juízes capítulo 1. Juízes capítulo 1. Aquela mulher era... Não esquece não. Aquela mulher era uma mulher cananeia. E como uma mulher cananeia, ela tinha uma história. Como você tem. Se é boa ou ruim, não interessa. Mas é uma história. Depois da morte de Josué, verso 1. Os filhos de Israel consultaram o Senhor, dizendo: quem de nós subirá primeiro para lutar contra os Cananeus? O Senhor respondeu: a tribo de Judá será a primeira. Eis que eu entreguei nas suas mãos a terra. Era uma conquista de terra, e a terra era dos Cananeus. Quem vai primeiro? A pergunta. A resposta: quem vai subir primeiro é Judá. Eu não sei se você já entendeu, mas ele é o leão da tribo de Judá. Judá vai na frente, abrindo os caminhos, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena ao povo para contigo lutar. Ele abre as portas. Aqui só tem crente novo, pastor. Os crentes raiz ficaram tudo em casa hoje, velho.
Amém? Vai, verso 3. Disse, pois, Judá a Simeão, seu irmão: sobe comigo a herança que me caiu por sorte, vou pelejar junto contra os cananeus, eu também subirei contigo a tua, e que te caiu por sorte. E Simeão foi com ele. Então Judá foi lutar contra os cananeus. Judá significa louvor, adoração. Simeão significa unidade, junto, unido. Não tem como lutar contra os cananeus se a gente não estiver unido em adoração, irmão. Lembra quando ela o adorou? Alguma coisa aconteceu depois que ela adorou. Aleluia. Continua. Subiu Judá, e o Senhor lhe entregou nas mãos os ferezeus, e feriram deles em Bezeque 10.000 homens. Em Bezeque encontraram Adoni-Bezeque. Guarde esse nome, pra você botar no seu filho, não bota não. E pelejaram contra ele, e feriram os cananeus e os ferezeus. Adoni-Bezeque, porém, fugiu, mas o perseguiram, e prendendo-lhe, cortaram os polegares das mãos e dos pés. Que coisa esquisita, não? Cortaram o polegar das mãos e dos pés do cara. Por quê? Sabe, irmãos, é sobre isso. Então disse Adoni-Bezeque: 70 reis em que haviam sido cortados os polegares das mãos e dos pés, preste atenção, apanhavam migalhas embaixo da minha mesa, assim como eu fiz. Deus me pagou, e levaram ele para Jerusalém, onde ele morreu. Escute, aquela mulher era Caná. Quando Jesus se aproxima dela e a ignora, quando Jesus se aproxima dela, ele diz um não. Quando Jesus se aproxima dela e diz não aos discípulos, depois diz um não sonoro a ela, o que Jesus estava fazendo? Chamando ela para mais perto, chamando ela para mais junto, chamando ela para mais intimidade, mais intensidade de relacionamento. Jesus era mais ou menos aquele pai que brinca com o filho, se escondendo atrás da cortina com os pés para o lado de fora. E o menino chega, vão brincar de pique-esconde. Aí o cara está lá com a barriga desse tamanho assim, ó, atrás da cortina, com o pezão do lado de fora, dizendo assim: acha papai, papai está onde? E o menino está correndo atrás do sofá, olha debaixo da mesa, olha no quarto, e o pai está lá com a barriga de todo tamanho, com o pezão de todo tamanho do lado de fora. E o menino finge que não vê, só para continuar a brincadeira. E o pai finge que está escondido pelo mesmo motivo. É um pai trazendo um filho para relacionamento. Jesus poderia de imediato dizer: sai, capeta! E a vitória estava certa em nome de Jesus, e a viagem continuava. Jesus poderia muito bem ter parado ao primeiro grito dela, mas não. Jesus ignora, Jesus diz não aos discípulos, agora Jesus diz não a ela, só para puxar ela para mais perto. O nome disso é paternidade. Tem coisas que Deus não te deu ainda porque você não aprendeu a ser filho. Tem coisas que Deus não entregou porque a gente não aprendeu algumas verdades sobre Ele, irmãos. Não é porque Ele não te ama, não é porque Ele não te quer, não é porque Ele não tem um plano na sua vida, é porque a gente ainda não entendeu algumas coisas. Então, quando Jesus vai dizendo não, quando Jesus vai ignorando, quando Jesus vai abandonando aquela mulher, na verdade Ele estava chamando para mais perto, para mais junto. E quando ela chega junto, aí Jesus, o que parece que era ruim, na verdade era bom demais. Quando Jesus a ofende dizendo: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Sabe o que aquela mulher entendeu? Esse cara conhece a minha história, ele sabe de onde eu vim. Deixa eu te dar uma palavra: ele conhece a sua história. Ele sabe o que você está fazendo aqui hoje. Seu pastor não sabe, os pastores dessa casa não sabem da sua história. Eu não sei, e graças a Deus que eles não sabem, porque assim você tem mais liberdade para chorar,
e pôr para fora toda a sua orfandade. É a única mulher cananeia que ele cura, pelo menos nos relatos bíblicos. É a única mulher cananeia que ele relaciona. É a única mulher cananeia que ele troca ideia. É a única mulher cananeia que ele chega perto. Portanto, é a única que ouve falar de pão, migalha, mesa e cachorro. Por quê? Porque pão, migalha, mesa e cachorro faziam parte da história da sua vida, faziam parte da história do seu povo, faziam parte da história da sua nação. Por isso que nenhuma outra mulher ouviu pão, migalha, cachorro, mesa. Nenhuma outra mulher escutou isso. Só a mulher cananeia, porque o seu povo havia sido forjado, formado e estabelecido embaixo de um governo que arrancou a paternidade, estabelecendo um aprisionamento de orfandade em um povo. Quando Adoni-Bezeque é preso, lhe cortam os polegares das mãos e dos pés, e ele diz: como eu fiz. Ele conquistava um povo, Leomar, e ele cortava os polegares das mãos e dos pés. Ele punha aquelas pessoas debaixo de um espírito de subserviência, dando a eles migalhas, como se fossem cachorros. E a mulher cananeia, a história de seu povo foi forjada embaixo desse espírito. Então, quando ela encontra com Jesus, ela não encontrou com o homem para curar sua filha, ela encontrou com o leão da tribo de Judá para ser conquistada de novo. Ela encontrou com o leão da tribo de Judá para ser reconquistada. Aquela mulher não era a filha que precisava de cura, é ela que precisava ser curada. Não era a filha que... Irmãos, o demônio da filha era só uma maneira de Jesus chamar a atenção dela, ou melhor, dela chamar a atenção dele. O demônio da menina era só uma conversinha fiada. O demônio da menina era só uma desculpa para ela ir buscar o Senhor. Não estou entendendo, pastor. Vamos entender junto agora. O que te traz à igreja, o problema, a luta, a bagunça da sua vida que te trouxe para a igreja, o que te traz para a igreja, não é o seu problema. O seu problema é muito maior do que o que você imagina. Olha para o teu vizinho e fala: é pior, viu, irmão? Fala com ele: é grave. Fala com ele: é grave. Seu caso é grave. Fala com ele. É muito maior do que essa dor de cabeça, desse emprego que não abre. É muito pior do que o marido que está com problema com você, você que está com problema com o marido. É muito pior do que essa doença, essa enfermidade física. Você acha de verdade que o que você está passando é algum problema para Jesus? Claro que não. Pastor, por que ele não fez ainda? Lembra da cortina? Ele está te chamando para mais perto. Ainda que isso envolva algumas ofensas na mente, para revelar o que está dentro do coração. Ainda que ele tem que tratar a gente com dureza, para mostrar o que está dentro de nós de verdade. Então, o que parece ser uma ignorância, o que parece ser Jesus te ignorando, o que parece ser um não, o que parece ser um abandono da parte dele, não é. Deixa de ser bobo. Ele está te chamando para mais perto, para entregar para você algo muito maior do que a cura do seu problema. Sabe o que é isso? Paternidade. Paternidade. Um patrão, o seu patrão, ele busca o seu trabalho para no final do mês ou no início dele te dar a sua recompensa. Labão mudou o salário de Jacó 10 vezes, e o próprio Jacó disse isso, mas nunca foi pai dele. O patrão tem com você um relacionamento de salário, um pai tem com a gente um relacionamento de herança. Por isso que trabalhar para Deus envolve uma recompensa, mas nunca uma herança, porque herança não é para quem trabalha, herança é para quem se relaciona com o Pai. Eu quero terminar, mas eu quero dizer que Adoni-Bezeque
fazia algumas coisas fundamentais para estabelecer um espírito de orfandade nas pessoas que ele regia. O nome dele, Adoni-Bezeque, significa Senhor da massa, Senhor que oprime, homem opressor. E como opressor, quando ele prendia uma pessoa, o que é que ele tirava? O polegar das mãos fala da sua identidade, fala da firmeza na guerra para pegar a espada. O polegar dos pés fala de caminhada. O polegar dos pés fala de velocidade, fala de avanço. O polegar dos pés fala de firmeza. Um órfão, ele não tem firmeza. Ele levanta e cai, levanta e cai, levanta e cai, levanta e cai. Um órfão, ele não tem identidade. Ele não sabe quem ele é. Ele não sabe que ele nasceu para fazer. Ele não sabe que ele nasceu para ser. Ele vive de igreja em igreja, ministério em ministério. Ele está perdido dentro da casa do pai, porque ele não sabe quem ele é. Porque o responsável pela paternidade é quem dá identidade. Quem foi que te deu o seu nome? Amém? Quem foi que te nomeou? Foi um pai, um responsável que escolheu o seu nome. Identidade é o pai quem dá. Firmeza na caminhada é o pai quem dá. Você já ensinou o seu menino a andar de bicicleta? Quem aqui teve essa experiência? Eu ensinei a Pietra a andar de bicicleta. Foi muito legal, irmãos. Enquanto ela dava as primeiras pedaladas, você fica aqui assim segurando no banco, no cilim, né? E você fica aqui assim, e ela solta, ela dá aquelas pedaladas com mais autoridade, porque sabe que você está segurando. Daqui a pouco você tira a mão e só vai correndo do lado. Tamo junto, tamo junto. Nossa, eu estou segurando você, tá nada. Eu estou segurando você, tá nada. Eu estou segurando você, tá nada. E o menino daqui a pouco, vrau, e você está aqui assim, ó. Quando ele percebe que você não está, ele já aprendeu a andar, mas cai. Porque ele fica nervoso e fala: papai soltou. Porque na cabecinha dele você estava ali, mas você não está, então. Mas ele nem sabe que já aprendeu a andar de bicicleta. Você está comigo? Porque o pai dá firmeza na caminhada. O pai dá identidade para a caminhada. O pai, ele produz segurança no filho. Quando Adoni-Bezeque conquistava um povo, ele pegava os reis, homens de governo, e punham embaixo da mesa, sacando deles a coroa. Coroa fala de governo. Todo órfão é uma pessoa desgovernada. Não tem governo sobre as emoções, não tem governo sobre dinheiro, não tem governo sobre o tempo, não tem governo sobre a família, não tem governo sobre nada. Porque a orfandade produz desgoverno. A gente podia falar de tantos textos para falar disso, mas eu quero caminhar um pouquinho mais rápido hoje. Escuta! Quando a tribo de Judá sobe, ela não sobe só para conquistar uma terra, ela sobe para estabelecer paternidade. Quando Jesus encontra aquela mulher, ele não encontra com a mãe de uma filha endemoniada, ele encontra com uma mulher sem identidade, sem paternidade, sem cura, sem saber o que fazer. E tudo que parecia ser ignorância, tudo que parecia ser negatividade, na verdade, era um chamado ao relacionamento. Sabe, meus irmãos, quando Adoni-Bezeque é preso, ele morre quando ele é levado para um lugar. Que lugar era esse? Põe lá de novo, por favor. Juízes capítulo 1. Que lugar era esse? Quando Adoni-Bezeque morre, Adoni-Bezeque é levado a um lugar. O verso 7. Então Adoni-Bezeque diz: 70 reis, a quem haviam sido cortados os polegares, os pés e das mãos, comiam migalha embaixo da minha mesa. Como eu fiz, Deus me retribuiu. E o levaram a... E ele... Jerusalém aqui era cidade, mas para nós, Jerusalém é um ambiente. Jerusalém é a cidade do teu pai.
Jerusalém é um ambiente onde eu e você precisamos estar. Ambiente de comunhão. Anote isso se você estiver anotando. Ambiente de relacionamento. Ambiente onde o Espírito Santo desceu, aleluia. Ambiente onde a igreja nasceu, aleluia. Ambiente de avivamento, aleluia. Ambiente de ativação espiritual, aleluia. Ambiente da promessa, ambiente da vida, ambiente da glória de Deus. Jerusalém era chamada a Ariel de Deus, a cidade fornalha. Jerusalém, o nome significa Jerusalém, cidade da paz, ambiente de paz, de unidade, de avivamento, de rompimento, ambiente de alegria. São ambientes onde Adoni-Bezeque, ou seja, a orfandade, morre. Por que o diabo quer afastar você da igreja? Porque se ele te tira daqui, ele tira você de Jerusalém. Ele tira você do ambiente do relacionamento. Ele tira você do ambiente da paz. Ele tira você do ambiente do amor. Ele tira você do ambiente da vida. Ele tira você do ambiente do fogo, do ambiente da ativação do seu chamado, do ambiente do avivamento, onde Deus dá destino, proteção, provisão, comunhão, cuidado, cobertura, ativação. Isso é trabalho de pai. Aquela mulher tinha um problema muito maior do que o demônio da filha. O que podia ser pior do que o demônio da filha, Jéssica? A orfandade da mãe. Pior do que o seu problema é o espírito de orfandade que habita em nós. Sem governo, sem identidade, sem firmeza, sem espada, sem guerrear, sem lutar, aceitando passivamente as ações do diabo contra a sua vida. Ei, o nome disso é orfandade. Quem sabe Adoni-Bezeque também não pegou você. Ora está bem, ora está mal, ora está firme, ora está caindo, ora está de pé, ora está deitado. Não consegue caminhar de maneira linear no reino. Eu não estou falando que você não vai ter luta, muito pelo contrário mesmo. Você vai ter muita guerra, mas tem gente que é um cai, levanta, levanta e cai, vai e vem, 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 cai, levanta e cai. Isso é demônio, isso é orfandade. Não consegue. Eu queria que você fosse muito honesto com você essa noite. Senão seria talvez melhor ter ficado em casa. Chega. Você precisa dar um basta nisso. O seu ministério tem que romper. Sua vida espiritual tem que romper. Seu chamado tem que romper. A unção que Deus te deu tem que fazer você romper. Preste atenção rapidinho, antes da gente orar. 70 reis que comiam migalhas debaixo da mesa daquele homem. Aquele homem acabou com 70 reis. Ele destruiu 70 reis. Vamos lá em Lucas capítulo 10, rapidinho. Lucas 10. Irmão, estava com outra palavra para ministrar, tudo anotadinho no meu telefone ali. Tudo anotadinho. Mas é melhor obedecer a Deus do que ao pastor Carlos. Ele falou assim: prega bem de mim, Fábio. Fala coisa boa a meu respeito. Só no próximo domingo. Lucas 10, 1. Vamos lá, Lucas 10. Depois disso, o Senhor designou outros 70
outros 70. E os enviou de 2 em 2, para que o precedessem em cada cidade e lugar para onde ele devia ir. O Senhor Jesus designou outros 70. Repete comigo: outros 70. Eu quero te fazer uma pergunta. Você faz parte dos primeiros 70? Vamos lá, Lucas 10:17. Então os 70 voltaram, cheios de alegria, dizendo: Senhor, em teu nome os próprios demônios se submetem a nós. Ou seja, os primeiros 70 se tornaram órfãos, porque não tinham autoridade, não tinham identidade, não sabiam quem eram. Mas os outros 70, os demônios caíam diante deles. Por quê? Porque o meu ministério, o seu ministério não tem peso, porque a gente sabe cantar, pregar, fazer alguma coisa. O seu ministério só tem peso se tiver a paternidade de Deus sobre ele. O seu ministério só tem peso se houver paternidade de Deus no seu chamado, porque a paternidade dá autoridade, a paternidade dá identidade, a paternidade dá unção, a paternidade dá destino. Ele enviou. A paternidade dá autoridade sobre demônios, sobre principados, sobre potestades. Isso não é um trabalho de igreja, é um trabalho de pai, de paternidade. Você percebe em Marcos 7:29, novamente? Olha para você ver Marcos 7:29 à luz do que eu acabei de dizer. Então lhe disse: por causa dessa palavra, pode ir, a tua filha, ou o demônio já saiu da tua filha. Deixa eu te fazer uma pergunta: quem expulsou o demônio? Foi Jesus ou a mãe? Quem expulsou o demônio? Foi Jesus ou a mãe? A mãe. Quando ela o adorou e disse: até os cachorrinhos comem da migalha do Senhor, dos seus donos, Jesus falou: opa, pode ir. Essa palavra que você liberou já tirou o demônio da sua filha. Porque a autoridade está na paternidade. Não foi Jesus que mandou o demônio embora, foi a mãe. Quando descobriu quem ela era, foi a mãe. Quando recebeu a autoridade, foi a mãe. Quando recebeu governo, tudo que Adoni-Bezeque tirou, o leão da tribo de Judá devolveu. O leão da tribo de Judá devolveu a identidade. O leão da tribo de Judá devolveu a espada. O leão da tribo de Judá devolveu a coroa de governo, de autoridade. O leão da tribo de Judá devolveu a firmeza, colocou os polegares nos pés novamente. O leão da tribo de Judá estabeleceu novamente aquilo que aquela mulher precisava. Tem alguém comigo aqui? Ei, você não é crente, você é filho de Deus. Mas às vezes nós estamos como a mulher cananeia, sem saber quem somos, sem nem ter ideia da unção que carregamos, sem nem ter ideia daquilo que Jesus chamou a gente para fazer. E aí a gente está de um lado para o outro, pedindo alguém para orar pelos nossos demônios, enquanto tudo que você precisa já está aí dentro. Amém, mulher cananeia?
Ah, velho, vou parar. Amém, mulher canadenha? Agora vamos encerrar. Sabe? Êxodo capítulo 29. Vamos lá em Êxodo capítulo 29. Escuta. Quando Jesus encontrou com aquela mulher, Ele restaurou a unção sobre a vida dela. Tudo que Adoni-Bezeque havia retirado na história de sua vida, aquele encontro Jesus colocou no lugar. E eu estou encerrando de verdade. Para que essa conferência de paternidade? Para te devolver a unção, para te devolver a autoridade, para dizer a você: tem coisa aí dentro que nem você sabe que tem, mas que Ele te entregou. Mas a orfandade roubou de você, roubou a coroa, roubou a firmeza, roubou a autoridade, roubou o lugar da unção. Se Adoni-Bezeque corta os teus polegares, ele tira o lugar da unção. Êxodo 29, verso 20, 19, verso 19, para a gente contextualizar. Depois tomarás outro carneiro, e Arão e seus filhos porão as mãos sobre a cabeça do carneiro. Era o ritual da unção do sacerdote. Imolarás o carneiro e tomarás o seu sangue e o porás sobre a ponta da orelha direita de Arão, sobre a ponta da orelha direita de seus filhos, como também sobre o polegar da sua mão direita e sobre o polegar do seu pé direito. O restante do sangue jogará sobre o altar ao redor. 21. Tomarás então do sangue sobre o altar e do óleo da unção e os aspergirás sobre Arão e suas vestes e sobre seus filhos e as vestes de seus filhos com ele, para que ele seja santificado. Amém, Arão? Para que ele seja santificado. E as suas vestes, e também seus filhos, e as vestes de seus filhos com ele. Depois tomarás do carneiro. Aí o Senhor já vai para outro caminho. Sabe o que isso aqui quer dizer? Que quando Adoni-Bezeque corta o polegar das mãos e dos pés, ele está tirando o lugar da unção. Ele está roubando a tua unção. Aí você fica na igreja fazendo um monte de coisa, mas sem. Você vem para o culto, vai para casa, vem para o culto, vai para casa, sem unção, porque está sem o lugar da unção. E Jesus é bom demais. Ele chama aquela mulher para trocar ideia. Por quê? Porque a mesma coisa que ele fez com Malco, quando o sumo sacerdote cortou a orelha dele. Malco era servo do sumo sacerdote. Quando Pedro cortou a orelha dele, Jesus pegou a orelha no chão e colocou no lugar. Meu filho, você vai ser ungido, sim. Quando Jesus chama aquela mulher, sem os polegares, espiritualmente falando, é claro, sem autoridade, sem peso, sem unção, estava tão ruim as coisas por lá dela, que a filha dela tinha um demônio embaixo das barbas dela, embaixo das suas vistas. O diabo estava nadando de braçada dentro da casa dela, porque ela tinha perdido a unção. Quem perde a unção vira órfão. Quem perde a unção, vamos ficar de pé um pouquinho, por favor.
causa da hora, eu não quero atrapalhar o culto. Quem perde a unção vira órfão. Quem perde a unção não serve para mais muita coisa, Jonathan. Quem perde a unção é porque perdeu a paternidade. Jesus, nessa noite, fecha os olhinhos se você puder, é claro. Jesus, nessa noite, quer restaurar o lugar da unção. Não aceite a bagunça dentro da sua casa, sacerdote. Não aceite a orfandade dentro da sua casa, cananeia. Porque é que a filha dela ficava endemoniada ou tinha um demônio? Porque a filha havia se tornado tão órfã quanto a mãe. E a orfandade da mãe afetou brutalmente a vida da filha. A sua casa é um lugar de paternidade. Essa igreja é um lugar de paternidade. Por que que o diabo está oprimindo tanta gente nesse tempo? Por causa da ausência dos polegares das mãos e dos pés. Porque a gente perdeu a unção, irmãos. E aí o bicho vem nadando de braçada. Mas você veio a essa conferência. Jesus te trouxe aqui para colocar seus dedos no lugar de novo. Jesus te trouxe aqui para você voltar para casa, e quando você chegar lá, aquele demônio já foi embora. Por causa de um posicionamento seu hoje aqui, por causa de um entendimento seu hoje aqui, Adoni-Bezeque tem que cair por terra. Esse demônio, esse espírito não pode mais te oprimir. Levanta, cai, cai, levanta, levanta, cai, cai, levanta. Não consegue ficar firme, não consegue ficar de pé, não consegue adorar, não consegue relacionar com Deus, não consegue seguir, não consegue caminhar. O lugar da unção foi tocado. Jesus quer mudar isso nessa noite. O pai encontrou uma mãe desesperada por sua filha. Talvez o pai te encontrou hoje aqui, desesperado por alguma coisa. Eu quero orar com você. Eu não sei se você é essa mulher, mas se você se identifica com ela, eu queria que você saísse do seu lugar. A gente vai adorar a Deus aqui agora. Eu queria que você saísse do seu lugar. Pastor, eu sou essa mulher. Não importa se você é líder aqui, pastor, líder de célula, não importa. Mas talvez você seja essa mulher, sem os polegares das mãos e dos pés. Jesus preparou essa conferência para devolver para você o lugar da unção. Só quem pode ungir é o Pai. Pastor Carlinhos.